Bem, eu vou fazer esse segundo vídeo baseado também em um vídeo feito por um ateu. O nome da página dele do canal dele é Teologia Reversa. Eu vou colocar embaixo o link. Bem, para falar do Jesus histórico, como ciência, como aquilo que é estudado na academia, toda ciência tem que ter um objeto de estudo e uma metodologia considerada científica para estudar aquele objeto específico. No caso de história, os objetos que são estudados são os documentos escritos, mas também produções humanas que são encontradas pela arqueologia e etc. Então é necessário ter essa documentação. E esse ateu ele mostra a documentação, ele vai em fontes primárias traduzidas para o português, mas ainda assim ele está indo a fontes primárias, mas comete um erro grosseiro de metodologia. Não adianta você ter um objeto de estudo e uma série de fontes se você não sabe uma metodologia científica, uma metodologia aceita no mundo acadêmico. A metodologia dele não é aceita, acho que só é aceita por quem é miticista. Miticista é essa corrente ridicularizada na academia. Aliás, nem ridicularizada, nem se discute mais esse assunto na academia, mas é essa corrente que diz que Jesus é um mito, que ele nunca existiu. Para início de conversa, a palavra mito é um termo técnico e está sendo usado de forma errônea. Então, quando a pessoa fala que Jesus é um mito, ela já comete um erro de cara. Pode até não ter existido, mas mito ele não foi, porque mito é outra coisa. Mas isso aí eu falo depois. Vou comentar esse erro metodológico que ele comete no vídeo que está aí abaixo. Bem, ele parte do pressuposto que não existe evangelho antes dos anos 70. Os evangelhos são posteriores ao ano 70, do primeiro século cristão. E ainda ele desafia, eu quero que alguém me mostre um evangelho anterior ao ano 70. Caso contrário, não quero saber de conversa, isso para mim é achismo. Para mim tem que ter a comprovação empírica. Bem, isso é uma besteira. Todo mundo que estuda esse assunto sabe que a crítica textual e que uma série de recursos da ciência que estão muito avançados e que o Antônio não conhece. Antônio é o nome do cara, Teologia Reversa. Acho que é Antônio, se eu errar, me desculpe. E que esse cara não conhece, né? E é muito difícil conhecer, tem que ter contato com pessoas que lidam com aquele assunto. Eu, por exemplo, conheço de ouvir falar de pessoas que trabalham com isso e que me explicaram como que funciona. Então eu tenho assim uma visão nebulosa de todos os recursos da ciência, mas é possível datar textos a partir ou de fragmentos ou de textos posteriores. Tem toda uma metodologia que não vem ao caso. Mas ele diz que não aceita. Ele não tem evangelho antes do ano 70. Isso para ele é importante, porque ele vai defender que Jesus é uma criação romana. Quem inventou Jesus foram os romanos. Para isso, ele vai usar alguns historiadores, como o Flávio Josefo, que era cidadão romano, mas era judeu, Suetônio e Tácito, se não me engano, ele usa esses três. Agora, vamos usar esse critério que o ateu está usando. Se ele não aceita, se ele só vai aceitar o evangelho escrito antes do ano 70, então eu vou exigir também que ele me mostre a obra de Antônio Josefo escrita no Antônio Josefo, Tácito e
Suetônio, eles escreveram ali no final do primeiro século, começo do segundo, mais ou menos isso. Mas se ele quer exigir um evangelho antes do ano 70, eu também vou querer exigir a obra do Flávio Josefo, do Tácito e do Suetônio antes do ano 100, antes do ano 150, ou antes do ano 200. Isso aí não existe, não. Acho que assim, nenhuma desses três historiadores tem a obra completa. Ela ficou perdida, né? Alguns escritos ficaram perdidos. Mas, se não me engano, o Suetônio, a obra completa, assim, um texto completo dele é do ano 900. Tácito, acho que é do ano 1400. Flávio Josefo, deixa eu ver se aqui tem anotação. Olha só, do Flávio Josefo, a obra completa dele é do século XIV. Do século XIV. Antes disso é só manuscrito, pedacinhos e citações de outros livros. Do Suetônio, também do século IX. Do Tácito, no ano 1000. Bem, então, se esse ateu não vai aceitar evangelho escrito antes do ano só vai aceitar evangelho escrito antes do ano 70, então vou querer exigir também a obra desses três historiadores escrita pelo menos no século II, até no século III, IV, está tudo bem, mas não vai encontrar. Você vai encontrar de Suetônio no ano 900, Tácito do ano 1000, Flávio Josefo no século XIV. E aí, como que faz? Nesse período já existia evangelho completo. E aí? Você vai continuar usando esse argumento? Vai continuar usando esse tipo de metodologia? Se for utilizar, então, o resto do seu vídeo já não vale nada, você pode jogar no lixo. Porque, dessa forma, os evangelhos são muito mais antigos que qualquer um desses três escritos. Agora, usando os métodos da academia, nós sabemos que os evangelhos, de fato, pelo menos grande parte deles, são anteriores a esses três autores, Flávio Josefo, Tácito e Suetônio. Bem, esse ateu da teologia reversa, ele argumenta dessa forma porque é importante para ele, que ele vai mostrar que Jesus foi uma criação romana baseada em escritos destes três historiadores. E vai traçar paralelismos. Ele vai mostrar, por exemplo, que um determinado imperador romano curou um cego da mesma forma que Jesus curou, andou sobre as águas da mesma forma que Jesus andou. Só que isso aí, sendo texto posterior, são esses historiadores que estão copiando o Evangelho. Não tem como você explicar o antes pelo depois, não. Você acha que o pessoal que escreveu os Evangelhos, eles, por premonição, eles ficaram sabendo que os historiadores iam escrever um negócio lá e escrever no texto dele antes. Não faz o menor sentido, você não explica o antes pelo depois. Então, de fato, há várias narrativas de historiadores e outros escritores que copiam a vida de Cristo. Não é o Cristo que foi inventado copiando o texto desses historiadores, é o contrário. É o texto desses historiadores que estão copiando os evangelhos. E por que estão copiando os evangelhos? Aí é disputa de território, aí é falar assim, ó, se Jesus aí não é grande coisa não, nosso imperador também fez isso, fulano de tal também fez isso, não sei quem também fez isso, mas isso é cópia posterior. E aí ele termina com uma hipótese, ele levanta uma hipótese que tem que ser confirmada, é impossível ser confirmada uma coisa dessa, pelo que nós sabemos hoje,
Aqui Jesus é a invenção do Império Romano. Para quê? Porque ele quer criar um Messias que incentive o pessoal a obedecer à autoridade, incentive o pessoal a pagar impostos, os judeus, no caso, né? Agora, presta atenção, o que é mais fácil? Escritores romanos mostrar que os imperadores romanos são igual a Jesus ou até superior a Jesus, ou inventar uma figura de um Deus fictício para poder impor ao Império Romano? Você está doido, menino? Presta atenção no que você está dizendo. Então você tem assim duas opções. Jesus está ali, muita gente está seguindo Jesus, e os romanos, como opção, têm o seguinte: vamos desacreditar esse Jesus. Eu não estou falando que isso aconteceu, não. Isso aí é suposição. Vamos desacreditar esse Jesus. Então nós vamos escrever aqui que os nossos imperadores, nossos sábios fizeram coisas muito mais interessantes do que esse Jesus aí. E aí escreve. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte: os romanos se reúnem e falam assim, vão inventar um Jesus histórico e falar que ele é Deus, que o pessoal vai acreditar nele e aí eles vão pagar imposto. Puta merda, velho. Que raciocínio que é esse? Que raciocínio. Eu até gostava muito de teorias da conspiração quando eu era mais novo, mas bem, até gosto ainda, é muito bacana essa teoria sua aí, mas pelo amor de Deus. Aí você fala assim que está tirando coisas da academia. Ninguém aceita isso na academia, não. Pode. Você está delirando. Pode ir na academia ver quem estuda Jesus histórico. Ninguém aceita isso aí, não. Eles vão rir da sua cara. Então, vê se você aprende a metodologia primeiro, né, antes de fazer a análise dos dados. Bem, então é isso. Ele falou uma coisa assim.